Graça e paz, irmãos. Vamos ficar de pé. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios 4, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como os meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Graça e paz, meus irmãos. Amém. Vamos adorar a Deus nesta noite, colocando a nossa vida inteiramente nas mãos do Senhor, amém? Declarando: Senhor, eu sei que é teu este lugar e queremos te adorar com todo o meu coração. Adoremos ao Senhor. Majestoso, poderoso, digno de louvor, proclamemos tua grandeza hoje. Majestoso, majestoso, poderoso, digno de louvor, proclamemos tua grandeza hoje. Jesus Cristo é Rei, Jesus Cristo é Rei, Jesus Cristo é Rei, prostrado hoje aos seus pés, Jesus Cristo é Rei, Jesus Cristo é Rei, Jesus Cristo é Rei, Jesus Cristo é Rei, prostrado hoje aos seus pés, Jesus Cristo é Rei. Aleluia. Que possamos adorar a Ele com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, tendo a certeza que Ele é quem nos guarda, é Ele quem nos protege, é Ele que está na condução da nossa vida. Amém? Louvemos ao Senhor com o hino de número 63 do Inário. Deus vos guarde pelo seu poder. Deus vos guarde pelo seu poder, sempre esteja ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus
Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e o seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus nos guarde bem no seu amor, consolados e contentes, achegado para os crentes. Deus nos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e o seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e o seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde para o seu louvor, para o seu presente gozo, seu serviço glorioso. Deus nos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e o seu amor, oh, que Deus os guarde em sua luz. Amém, meus irmãos. Que Deus nos guarde sempre, para que possamos continuar vivendo a nossa vida para o Senhor, em Jesus, vivendo cada dia. 181. Em Jesus, vivendo a cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, oh doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, oh bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho a salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte, em Jesus, estou firmado e forte, em Jesus, meu barco rumo ao norte, em Jesus, eu sempre de vencer. Aleluia, oremos, Pai, queremos continuar sempre firmados no Senhor, com a nossa fé alicerçada em Ti, meu Deus, que tem sido constantemente o autor e consumador da nossa fé. Continue, Senhor, a nos guiar, a nos conduzir segundo a Tua vontade, derramando sobre as nossas vidas, Pai, a Tua misericórdia e o Teu amor. Assim oramos em nome de Jesus. Podeis assentar, meus irmãos. Quantos nessa noite têm um pedido de oração para colocar diante de Deus? Amém, graças a Deus. Quero convidar aqui a nossa irmã Grace para estar fazendo esta oração de intercessão. Você que tem uma necessidade, algo para colocar diante do Senhor, coloque agora diante de Deus em oração, crendo. A palavra do Senhor nos diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Vamos falar com Deus. Graça e paz a todos. Oremos. Senhor, obrigado, ó Pai, por estarmos aqui, Senhor, na Tua casa, para Te louvar, Senhor, e Te adorar, ó Pai.
Senhor, estamos aqui, Pai, diante de Ti, Senhor. Que seja colocado, Pai, no Teu altar, Senhor, cada oração, Senhor. Pai, atentai os seus ouvidos, Senhor, aos pedidos de orações aqui, Pai, colocado. Senhor, visita, Senhor, a vida de cada um aqui, Senhor. Pai, derrama sobre cada um da Tua graça, Pai, da Tua cura, Senhor. Senhor, visita, Senhor, os hospitais, ó Pai. Senhor, visita, Pai, as cadeias, ó Senhor. Liberta, Pai, aqueles que ainda, Pai, não foram libertos, aqueles que ainda não ouviram da Tua palavra, Pai, alcança, Senhor. Pai, venha de encontro a cada um aqui, Senhor. Derrama, Senhor, sobre cada um, sobre cada lar, Pai, da Tua paz, Senhor, do Teu amor, ó Pai. Senhor, não deixa que o inimigo se levante, Pai, contra as nossas vidas, ó Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, ir adiante de cada um aqui, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor, aplanar, Senhor, os caminhos de cada um, Pai. Dá direção, Senhor. Abra, Senhor, as portas de emprego, Pai. Liberta, Senhor. Cura, Senhor. Senhor, cura, Senhor, o espiritual também, Senhor. Nos fortalece, Pai, na Tua palavra, no Teu caminho. E fica com cada um aqui, Senhor. Cuida, Pai, desta igreja, Senhor. Cuida, Senhor, de cada ministério. Cuida, Senhor, da vida, Senhor, de cada líder, dos presbíteros, ó Pai, da vida do pastor, da sua família. Pai, cuida, Senhor, de cada departamento. Pai, derrama a Tua bênção, Senhor. Em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor, meus irmãos, abrindo as nossas Bíblias no Salmo de número 38. Salmo de número 38, quem encontrou, diga amém. Não me repreenda, Senhor, na Tua ira, nem me castigues no Teu furor. Cravam-se em mim as Tuas setas e a Tua mão recaia sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da Tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Pois já elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades. Como fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na Tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não Te é oculta. Bate-me excitado o coração e falta-me as forças, e a Tua luz nos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim os que tramam, tira-me a vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Pois em Ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor Deus meu, porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam, quando se resvala o pé. Pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade e suporto tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu,
não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Amém. Oremos. Pai querido, mais uma vez nós estamos diante da Tua palavra e abrimos o nosso coração, a nossa mente para sermos orientados e fortalecidos através dela. Ó Deus, sabemos que o Senhor constantemente tem algo a nos ensinar através desta palavra. Por isso, nesta noite, mais uma vez te pedimos, fale conosco. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Queridos, o Salmo de número 38 que nós acabamos de ler aqui é um Salmo de Davi, um Salmo de arrependimento pelo seu pecado. Aqui é um relato da situação que Davi se encontrava por conta do pecado que ele havia cometido. Ele relata aqui, dentro do seu coração, qual é a situação, tanto da sua alma, como da situação também do seu corpo. Além dos problemas físicos, também espirituais. E quando nós olhamos, meus irmãos, para a vida de Davi, nós vemos que, mesmo ele sendo um homem segundo o coração de Deus, um grande rei, uma pessoa tão importante, temente a Deus, mesmo assim, ele pecava, ele comumente errava, mas existia algo maravilhoso dentro do coração de Davi. Toda vez que ele pecava, ele tinha um coração arrependido e se humilhava diante da presença de Deus. Infelizmente, meus irmãos, hoje em dia, nós temos observado que as pessoas, comumente, elas querem viver uma vida sem ter nenhum tipo de arrependimento. Vivem uma vida muitas vezes achando assim, olha, não, eu não preciso pedir perdão dos meus pecados, porque eu não fiz nada de errado, né? Eu não vivo no pecado. E certamente, meus irmãos, aqueles que servem a Deus precisam procurar viver uma vida sem pecar, isso é fato. Mas nós somos homens e mulheres falíveis, pecadores, e a palavra do Senhor nos diz que nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus sobre a nossa vida. Então nós precisamos compreender a necessidade de reconhecer o nosso pecado. Nós precisamos entender que, mesmo sendo homens e mulheres alcançados pela graça de Deus, não estamos livres do pecado, e toda vez que pecarmos, precisamos nos arrepender, nos humilhar diante da presença de Deus e pedir a Ele que perdoe todos os nossos pecados. Fazer assim como Davi fez, expondo diante de Deus o seu coração, a sua alma, reconhecendo a miséria do seu coração e se humilhando diante da presença de Deus, que é rico em perdoar. Amém? Porque, meus irmãos, se nós continuarmos vivendo uma vida sem arrependimento, se nós continuarmos vivendo uma vida sem analisar dentro do nosso coração o que há de mal, e acharmos que nós não precisamos pedir perdão, nós começaremos a ficar doentes. E eu digo, tanto na parte espiritual, como na parte física. Olha só, meus irmãos, aqui no versículo de número 3, do capítulo 38 diz: não há parte sã na minha carne. Davi está aqui expondo os seus problemas físicos. Não há saúde nos meus ossos. Ele está dizendo aqui, olha, eu estou doente, eu estou enfermo, e tudo isso por conta do meu pecado.
Então note aqui que o pecado, além de trazer problemas espirituais, ele traz também problemas físicos. E às vezes existem pessoas que não sabem o porquê vai no médico, e muitas vezes o médico não acha nada. Você já ouviu falar nas doenças psicossomáticas, que são aquelas que são geradas por conta da doença da alma? Quando a alma da pessoa não está bem, isso acaba refletindo também no seu corpo. Davi aqui no versículo de número 5, ele continua dizendo aqui dos seus problemas físicos: tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Versículo 7, ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. No versículo 7, no versículo 10, ele diz: bate-me excitado o coração e falta-me forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. E no versículo 17 ele continua: pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Então você vê aqui, meus irmãos, que por conta do pecado, este homem está enfermo. E as pessoas que não conhecem a Cristo, as pessoas que não conhecem a graça salvadora do Senhor, também vivem nessa condição, porque o pecado gera a morte, o pecado gera doenças. Por isso, meus irmãos, nós precisamos, assim como Davi, colocar a nossa vida diante da presença do Senhor, reconhecendo a nossa miséria, reconhecendo o nosso pecado, reconhecendo que carecemos da graça do Senhor constantemente na nossa vida. Amém? Além dos problemas físicos, aqui nós vemos os problemas emocionais. O versículo de número 8 diz: estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu. Note que aqui Davi já não está falando das suas enfermidades físicas, mas ele está falando daquilo que está dentro do seu coração. Ele vive inquieto, ele não tem sossego. Aqui Davi demonstra a situação da sua alma, a situação do seu coração por conta do pecado. E às vezes as pessoas acham, meus irmãos, que podem continuar vivendo uma vida de pecado sem nenhum tipo de consequência. A primeira consequência que nós vemos aqui é essa: enfermidades na alma, enfermidades no nosso próprio corpo. O pecado gera isso naquele que não busca ali em Deus o arrependimento e o perdão. Além da aflição da alma, nós vemos no versículo 11 outra angústia que assola o coração de Davi. Versículo número 11 diz: os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. O pecado gera solidão. Além de gerar essa inquietação, o pecado gera também solidão. Além de nos afastar de Deus, nos afasta também das pessoas. E o versículo de número 8 diz também: estou aflito e muito quebrantado. Ou seja, o coração de Davi está inquieto, está se sentindo só, está triste. Tudo isso consequência do pecado. Existem mais problemas ainda, meus irmãos. Esse homem de fato pode dizer que realmente estava enfrentando um momento muito difícil. Às vezes, quando nós vemos um exemplo de aflição e de luta, nós olhamos para Jó, né? Nossa, Jó perdeu tudo que tinha, Jó perdeu isso, perdeu aquilo, ficou doente. Mas Davi, por muitos momentos também passou por situações terríveis.
Jó passou tudo que passou não por conta do pecado, mas porque foi provado por Deus. Mas aqui nós vemos a ação e uma reação na vida de um homem por conta do pecado que ele cometeu. O versículo de número 6 diz: sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Então o peso do pecado fazia com que ele vivesse encurvado e abatido. E o versículo 12: armam ciladas contra mim, que me tramam tirar a vida, os que me procuram fazer o mal, dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Além de tudo, estava correndo risco de vida. Meus irmãos, olha só a situação desse homem. Olha só a situação de Davi. Problemas físicos, problemas emocionais, espirituais, tudo por conta do pecado. Mas acho que não vale a pena, meus irmãos, vivermos dessa forma. Não vale a pena viver uma vida enlutada, triste, angustiada, sem rumo, sem direção, doente. Não vale a pena. Quando nós olhamos para esse texto e vemos a situação de Davi, nós vemos que algo maravilhoso aconteceu aqui nesse texto também. Ele estava vivendo nessa situação terrível, mas ele buscou a solução para todo esse problema. Ele não ficou vivendo ali naquela amargura, naquela solidão, naquela condição de pecado, mas Davi, meus irmãos, ele buscou uma solução. E é isso que nós devemos fazer também para as nossas vidas, se muitas vezes estivermos vivendo dessa forma. O versículo de número 18 diz: confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Ou seja, Davi aqui estava confessando diante de Deus o seu pecado, reconhecendo que errou, reconhecendo que pecou, reconhecendo a miséria do seu coração. Este versículo nos mostra isso, ele confessando a quem? Ao Senhor. E o versículo de número 9 também nos mostra: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Então, note bem que Davi, mesmo vivendo nessa situação, ele sabia aonde ele poderia encontrar a solução para o seu problema, e a solução estava em Deus. A solução para o nosso pecado está no perdão deles através do sangue de Jesus. Então hoje nós temos o privilégio, meus irmãos, de reconhecer que Deus é aquele que pode nos salvar. Nós não precisamos viver uma vida cauticante por conta do pecado. Nós não precisamos viver amarrados por conta do pecado. Nós não precisamos viver adoecidos espiritualmente e fisicamente por conta do pecado. Nós podemos nos humilhar diante de Jesus e pedir a Ele perdão dos nossos pecados. E a palavra do Senhor diz que Ele é fiel e justo para perdoar todos. Amém? Aqui nós vemos o relato de Davi, a situação que ele vivia e que ele viveu por conta do pecado. E não vale a pena viver assim. Não vale a pena viver dessa forma. Então Deus nos dá a oportunidade hoje de nos humilhar diante dEle e nos colocarmos diante da presença dEle, reconhecendo as nossas falhas, as nossas limitações. Infelizmente a humanidade ela tem pecado e não tem procurado se arrepender, ou muitas vezes peca, no varejo e quer pedir perdão no atacado.
Não, o Senhor quer que nós reconheçamos as nossas falhas, as nossas mazelas. Precisamos dizer uma a uma a Ele através da oração. Ele não faz isso para nos humilhar, mas para que nós possamos reconhecer aonde nós erramos e possamos corrigir e não pecar mais. Amém? Pois o Senhor corrige aquele que Ele ama. Então a correção vem do Senhor, o perdão vem do Senhor, que possamos buscar isso da parte dEle. Se eu disser aqui hoje que eu não peco, eu estou dizendo que a palavra de Deus é mentirosa. Mas todos nós pecamos, a palavra de Deus diz, todos nós pecamos e carecemos da graça de Deus. Por isso, não vale a pena acumular pecado dentro do nosso coração. Não vale a pena viver uma vida angustiada e abatida por conta do pecado. Nesta noite, meu irmão, reconheça eles e entregue eles diante da presença do Senhor e viva uma vida em paz e tranquilidade diante do Senhor. Amém? Eu não estou aqui para julgar ninguém, e não estou aqui para perguntar qual é o seu erro, aonde você pecou, aonde você errou, mas estou aqui para trazer isso à sua mente, esta palavra, e ver a situação que uma pessoa pode chegar por conta do pecado. E o Senhor Jesus veio a este mundo, meus irmãos, para que possamos ter vida e vida em abundância, uma vida liberta das amarras do pecado, uma vida liberta de tudo aquilo que muitas vezes nos faz viver uma vida triste e abatida. Então nesta noite possamos confessar diante do Senhor: Pai, eu errei, eu pequei, perdoa os meus pecados, purifica o meu coração, faz de mim um homem e uma mulher novo na tua presença, porque eu quero viver uma vida diferente. Amém? Vamos fazer isso neste momento. Nos coloquemos de pé e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra que foi lida, e agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos fala tudo aquilo que precisamos ouvir. E que nesta noite, Pai querido, Teu Espírito Santo olhe para dentro dos nossos corações e esquadrinha, Senhor, a nossa alma, esquadrinha, Senhor, o nosso coração e vê se há em nós algum caminho mau. Certamente, Senhor, pecamos, certamente, Senhor, erramos, muitas vezes, Senhor, não fazemos aquilo que queremos, mas o que não queremos acabamos fazendo. Por isso, Senhor, queremos neste momento pedir perdão dos nossos pecados, das nossas faltas, das nossas transgressões, e pedir que o Senhor, através do sangue de Jesus, passe sobre as nossas vidas, purificando-nos, Senhor, de todo pecado, para que possamos viver, Senhor, uma vida em paz conosco e em paz com o Senhor. Que possamos, Pai querido, ter paz em nosso caminhar, livre de toda amarra, livre de tudo aquilo que nos impede de crescer em nossa vida espiritual, em nossa vida em comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, faz de nós homens e mulheres novos e novas na Tua presença. Assim, Pai, nós oramos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente as nossas vidas e que possamos, meus irmãos, compreender a necessidade desta palavra. Todos os dias, assim que você tiver oportunidade, se humilhe diante do Senhor e peça perdão, porque todos os dias nós pecamos e todo dia nós precisamos do perdão do Senhor. Amém?
Que Deus abençoe as nossas vidas. Vamos ofertar a Deus com alegria, louvando ao Senhor com mais uma canção. Senhor, eu sei que é teu este lugar, muitos querem te adorar, toma a tua direção. Sim, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência à sua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar, visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razão pra te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza ou desamor, glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor, neste lugar. Oremos. Pai querido, nós te louvamos e agradecemos pelas ofertas recolhidas em tua casa, pela tua bênção, Senhor, sobre cada família aqui representada. Que o Senhor continue a multiplicar sempre o nosso salário, o nosso celeiro, derramando sobre as nossas vidas a tua provisão. Somos gratos a ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe grandemente as nossas vidas. Queremos agradecer a nossa irmã que está nos visitando nessa noite. É um prazer ter a irmã conosco. Receba o carinho dessa igreja através de uma salva de palmas, amém? Seja sempre bem-vinda, em nome de Jesus. E as programações da igreja continuam normais. Domingo às 19h30, o nosso culto solene. Terça-feira, a oração das mulheres às 19h30. Quinta-feira, o culto. E sábado nós teremos aqui às 19h a reunião dos jovens, amém? Então essas são as programações da igreja. Que Deus continue abençoando grandemente as nossas vidas. Levante suas mãos para o céu. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo continue constantes e abundantes sobre a nossa vida, e nós que cremos nessa promessa, digamos amém. Que Deus abençoe a sua vida. Cumprimente seu irmão com a graça e a paz do Senhor Jesus.